Oiê, tudo bem? Sentiram saudades? Eu vou falar pra vocês que eu senti muita saudade de vocês. Estamos aí na primeira semana de 2026. Que alegria a gente retomar aqui o nosso Empoderação. E esse mês a gente vai falar sobre as perspectivas para esse novo ano, tá? Vamos colocar nossas promessas em dia, nossas metas aí, organizar direitinho, tanto no segmento profissional, no pessoal, no relacionamento, no profissional. Então, gente, eu já falei, mas assim, profissional é que pega pra mim, né? Então, assim, em relação à liderança, vamos juntas. E por que 2026, né? Normalmente, entre o fim e o início do ano, as pessoas fazem um balanço sobre como foi o ano anterior, o que deu certo, o que deu errado. A gente também elenca aí novas metas para esse novo ano que tá chegando. Com você foi assim? Responde para mim aí nos comentários se eu quero saber. Mas e para a população negra? O que 2026 reserva? O que espera? E para o nosso povo preto? O que tem 2026 para essa galera? Pra gente, pra nós? O que vai acontecer nesse ano? O que eu posso dizer sobre mim estarei aqui com vocês, fazendo a minha parte, trazendo convidadas de excelência, conteúdo de qualidade, para que a gente possa se informar, sabermos os nossos direitos, o que a gente pode, o que a gente não pode, onde a gente vai avançar, quando é bom dar uma, retroceder um pouquinho assim, dar uma segurada. Coisa de amiga, de parceira, de quem caminha pelo coletivo. Esse é meu compromisso com você. Reassumo para 2026. E eu gostaria muito que você seguisse com a gente. Então hoje, a pergunta que vai orientar a nossa conversa, ela é direta. Como mulheres negras constroem autonomia, carreira e projetos de longo prazo, principalmente no mercado de trabalho. Para isso, tenho duas convidadas aqui incríveis, Danúbia Silva. Olá, tudo bem? Tudo bem, Gabi. Danúbia, Rosilane, tudo bom? Bom dia, Rosilane tudo Santos, bem? Recebendo as duas aqui. E aí, são essas as convidadas que nós teremos no programa de hoje. Vem comigo! Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Vou fazer aquela tradicional apresentação formal. Precisamos saber, né, a biografia delas, a mini biografia, porque geralmente é muito extensa. Então aqui a gente dá uma reduzidinha, mas depois vocês vão poder ir lá nas redes sociais delas, no LinkedIn, para ter mais informações. Começo com a Danúbia. Danúbia Silva, referência em liderança estratégica, governança e impacto social. Danúbia, qual é a sua formação inicial de graduação? Minha formação inicial é em gestão comercial. Gestão comercial? Olha só. Mas já tem um tempinho. Tem um tempinho. E quando foi em 2020, né, só fazendo um parênteses, eu fiquei até 2021 no corporativo. Então, toda essa minha jornada profissional, por isso que tem um pouco aí da liderança, a questão da governança. E acho que na pandemia todo mundo ressignificou muita coisa, Olha, né? eu vou fazer o seguinte, eu vou só te interromper, porque assim, eu faço a apresentação aqui da mini bio formal. Perfeita. Mas depois eu faço a pergunta, a mais difícil de todas pra vocês. Como vocês se enxergam? Quem são vocês? O que vocês fazem pelo mundo? Então já vai pensando, tá? Já vai pensando, deverzinho. Então, a Danúbia, gente, ela tem especializações, né? Entre elas, a de liderança negra pela St. Paul Escola de Negócios. Também se formou pela PUC, né? Fez um curso lá no IAG, Escola de Negócios da PUC. Foram duas formações, PUC Rio e São Paulo, na área de diversidade, equidade e inclusão. Exatamente. E ela atua com diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, integrando visão analítica, gestão e relacionamento para transformar culturas organizacionais e ampliar a presença de pessoas negras em espaço de decisão. Seja bem-vinda. Obrigada. Rosilane Santos, carioca. Isso. Tudo bem, Rosilane? Tudo bem. A Rosilane, gente, ela é graduada em letras, em português e inglês, tem formação em atendimento ao cliente em hotelaria pelo SENAC e também capacitação em assistência virtual. Ela atua na construção de autonomia profissional e adaptação ao novo mundo do trabalho. Isso mesmo. Que ótimo recebê-la. Obrigada. Eu ajudo tanto empreendedores quanto executivos a crescerem mais financeiramente, saindo do operacional e também a terem mais bem-estar, porque muitas pessoas, né, ao longo do ano, da semana, não conseguem se cuidar, marcar uma consulta médica, cuidar de si mesmo, ou marcar uma reunião, viajar, porque está no operacional. Então, o meu trabalho é tirar esses executivos, esses empresários do operacional, para que eles possam crescer financeiramente e ter bem-estar. Tá joia? Vamos falar sobre isso. Já fiz a apresentação aqui de vocês. Agora eu quero que você, Danúbia, fale quem é você. Quem é a Danúbia? Quem é?
Bom, eu gosto de começar fazendo minha autodescrição, né? Sendo essa pessoa da diversidade. Então, eu me autodeclaro uma mulher negra de pele clara. Segundo o IBGE, parda. E por que eu falo sobre isso? Porque crio uma identificação e ao longo desse meu processo, né, há 5 anos atuando com diversidade, eu pude compreender que principalmente para muitos jovens, que assim como eu não se enxergavam pessoas negras, eu acabei sendo uma referência. Sou uma mulher 40 a mais, eu não falo mais a minha idade, eu parei de contar. Brincadeiras à parte, tenho 44, faço 45 esse ano. Sou filha da dona Nilda e do seu Dorival, os dois já em memória, então sem eles eu não estaria aqui. Tenho um irmão chamado Leonardo, né? Eu nasci e cresci em Campinas, interior do estado de São Paulo, mas estou aqui no Rio, especificamente em Maricá, há 4 anos. E eu trago um pouco do meu território porque a minha cidade é considerada a última cidade do mundo a abolir o processo das pessoas escravizadas, né? O Brasil foi o último país, a minha cidade foi a última do mundo. Então eu sempre digo que aquele território sempre me trouxe que eu sou uma mulher negra, mesmo sendo uma mulher negra de pele clara. Então, fiquei esses 20 anos no corporativo e em 2020 ressignificando muitas coisas, esse meu lugar no mundo, enquanto uma mulher negra executiva, entendendo os atravessamentos que eu passei, né, tanto pelo gênero quanto pela raça. Lá em 2020 eu decidi voltar a estudar, né, eu trabalhei os últimos 10 anos especificamente no mercado segurador e fui entendendo que aquele espaço não entendia a liderança que eu sou. Poderia trazer aqui várias histórias que dá para trazer ao longo do contexto, mas eu passei um episódio de racismo, não o mais velado, mas aquele falado, né, na última companhia que eu trabalhei, por conta das tranças. Então eu sempre faço minha autodescrição porque eu sempre estou mudando. E aquele episódio me adoeceu. Me adoeceu porque eu comecei a questionar sobre as minhas competências, quem é a Danúbia naquele lugar. E foi onde eu decidi, de uma forma estratégica, fazer a minha transição de jornada para a área de diversidade. E óbvio que a pandemia ajudou muito, né? Porque eu sempre trabalhei na rua, então eu trabalhava atendendo corretores de seguros. E comecei minha segunda graduação agora, embora eu já tenha o MBA, mas sou apaixonada pela comunicação. Nós estamos formando em relações públicas. Não me perguntem quantos cursos sobre diversidade eu fiz, mas os principais estão aí. Teve um dia que eu parei, que algumas agendas bateram, eu estava fazendo 3 cursos ao mesmo tempo. Mulher preta, mas dei conta. Preta. Mas dei conta. Acho que tá no lugar certo, falar de autocuidado, de executivos. É isso. Mas eu também fui entendendo que hoje esse é o meu lugar no mundo. Foi onde eu comecei também a desenvolver a questão da mentoria, em especial para mulheres pretas, que são minha paixão. Aí eu falo que a gente não vai salvar o mundo quando a gente fala de diversidade, mas eu escolhi uma das guerras, né, digamos assim, dentro desses espaços, porque eu transito hoje entre esses 2 mundos. Eu já estive, em alguns momentos eu continuo, mas eu consigo trazer esse olhar estratégico para as pessoas que pensam nessa jornada de mentoria. Então, resumindo, é um pouquinho do que eu faço hoje. E de uma forma estratégica, fui mudando a minha rede de relacionamentos, fui me embrenhando em alguns espaços e efetivamente a minha primeira oportunidade veio em 2022, foi a primeira consultoria que eu atuei, fui entender um pouco desse universo também e automaticamente começaram a vir os convites para palestras. Estava lá na estratégia, mas eu nem achei que fosse acontecer tão rápido. E foi onde eu entendi que eu falei assim, cara, dá para seguir esse caminho. Trazendo essa minha experiência, trazendo ainda que os espaços, de fato, eles não estão preparados para lidar com pessoas diversas. E às vezes eles não querem, de fato, lidar. Então, eu trago muito desse olhar, principalmente para as pessoas negras que estão no mercado de trabalho, querem cargos de liderança, enfim. E apliquei essa eu falo que é essa metodologia que eu desenvolvi, eu falo que ninguém melhor do que eu, para entender, porque foi onde de fato eu desenhei essa mudança e hoje eu não guardo mais isso comigo, mas eu trago isso, digamos, para o mundo e para outras pessoas. Obrigada pela sua apresentação, né, de como você se posiciona no mundo por fazer tanto, pela coragem da mudança, que a gente vai trazer isso aqui hoje também. Agora você, Roselane. Bom, eu sou a Roselane, carioca, tenho 45 anos, eu sou filha da Terezinha e do seu Ismirtes, que é um nome assim diferente aí, acho que meu pai é o único que tem esse nome, Ismirtes, e minha mãe dona de casa, o meu pai encanador industrial.
Somos 3 irmãos, 4 comigo. E a minha formação, né, que já foi falado, na área de letras, mas eu já trabalhei com outras funções, já trabalhei em loja de material de construção, já trabalhei com telemarketing, então a gente vai tendo, ao longo da vida, várias profissões, né? E eu comecei no magistério, dando aula, depois que me formei em 2011 pela Uniswan, de Bom Sucesso. Trabalhei durante um período, dando aula, passei por situações também, como ela, de racismo dentro da escola. E passei dentro da empresa de construção também. Saí da área do magistério por questões de remuneração, de valorização. Fui para a área de hotelaria, fui promovida a gerente de hotel. Então, até 2020, eu fui gerente nesse hotel. E também não vi ali uma valorização do meu trabalho, uma oportunidade de crescimento financeiro, além da posição que eu estava. Mas sempre tive o desejo de empreender. E depois que eu fui entendendo, assim, né, minha mãe, ela trouxe isso, né, de família, de fazer doce, de fazer salgado, e eu ajudava ela, meus irmãos também. E eu não sabia que isso já estava no meu sangue, só não tinha encontrado fazer o quê. E chegou um dado momento que eu parei para pensar, eu gosto de ajudar pessoas, gosto da minha área de formação, eu posso reunir tudo isso e ter um negócio para mim. Eu conheci a Just Virtual, que é da Camille Just, é uma referência aqui no Brasil, ela que praticamente trouxe a assistência virtual para o Brasil. E eu fui com a cara e com a coragem. Vou me matricular no curso, vou fazer e, assim, deu super certo, um curso excelente. E saí da área de hotelaria para começar a empreender. Então, fui aos pouquinhos, né? Fazendo cartão de visitas, meu Instagram, divulgando para as pessoas. Olha, eu faço serviço administrativo, eu faço serviços na área de línguas também. Aprendi muita coisa, sou grata pelos locais que eu passei, que foram experiências muito importantes. E para o meu crescimento profissional, e trouxe a área administrativa que eu fazia praticamente tudo sozinha no hotel. Desde entrevista, me colocavam para fazer entrevista, desde compras de grande quantidade de roupa de cama, suprimento para... Tinha um refeitório, uma cozinha lá, era um hotel hostel. Então eu fazia toda essa compra, eu negociava e fui aprendendo tudo. Lidar com aqueles programas de reserva como o da Booking, outros programas também. E fui crescendo e trouxe tudo isso para atender os meus clientes. E estou seguindo aí na área de assistência. E assim chegamos em 2026, né? Com essas histórias potentes de vocês, obrigada. Danúbia, para a população preta, estamos aí em 2026, primeira semana. O que se desenha para as mulheres, especialmente, para esse novo ano? Não muita coisa, como sempre, né? Porque, infelizmente, nós ainda continuamos na base da pirâmide social. Mas o que eu gosto de dizer para as mulheres negras, a gente sempre vai precisar de estratégia e de planejamento. Porque como dizia, eu falo assim como a Rô trouxe, eu levo coisas boas dos espaços que eu passei. Então tinha um chefe meu que dizia que se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E qualquer lugar não serve para nós. Não somos aceitos, né? Exatamente. Então, principalmente para mulheres negras que ainda não entenderam que por mais que elas não queiram, o nosso corpo já é um corpo político, já é um corpo que incomoda. Eu acredito que esse é o primeiro ponto de atenção que precisa se saber, é a estratégia. É a estratégia para onde você quer chegar, a estratégia onde você vai investir o seu tempo, o seu dinheiro e estratégia principalmente para o autocuidado, porque até isso nos foi tirado. Acredito que vocês, assim como eu, por mais que eu diga para as minhas mentoradas, parece que quando eu estou ali fazendo nada, nossa cabeça está assim, não, você tem que produzir, você tem que produzir. Não. Gente, é desse jeito, não é, Angela? Desse jeito. É sobre isso. Porque foi essa máquina que foi construída pela sociedade, né? Desde quando o mundo é mundo, o cuidado ele já é automaticamente dado, especialmente para as mulheres. Quando estamos falando de mulheres negras, esse descanso parece que ele não faz parte do nosso dia, mas precisa fazer. Então são esses 3 pilares que eu digo para 2026. Por quê, gente? Porque a gente ainda continua ganhando menos do que todo mundo. Mas se a gente for fazer na escala da pirâmide social, que a gente fala da diversidade, tá lá no topo o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro e por último a mulher negra. A gente ainda ganha 47,5% a menos do que quem está no topo.
Isso é uma diferença de aproximadamente R$ 1.500, gente. R$ 1.500 no final do ano é dinheiro. Então, é estratégia. É estratégia, autoconhecimento, cuidado e algo que eu aprendi, como eu disse para vocês no começo, que eu fiquei pouco mais de 10 anos sem estudar. Estudar vai fazer parte do nosso processo, da nossa vida ad eterno. Estudar também, quando você tá ali, é networking. Muita coisa. Tá trocando, está aprendendo e tem outras pessoas, os professores, outros alunos. Exatamente. Também faz parte, também é estratégia. Também é estratégia. A rede de relacionamentos, ela facilita muitas coisas, né? Para quem ainda não entendeu sobre essas dinâmicas, a gente também precisa entender. É óbvio que já me perguntaram, pô, Danúbia, mas será que todo relacionamento que você faz ali, ele é genuíno? Eu falo que não tem como a gente saber. Esse é um ponto. Mas ele é necessário. E o mais importante que eu digo para as meninas uma vez, uma das meninas veio fazer a mentoria comigo, quando eu perguntei de estratégia, e ela já estava há alguns anos naquela empresa, e eu disse a ela, e se tu for mandada embora hoje? O que você vai fazer? Aí vem a primeira, né? Eu vou mandar currículo para fulano e ciclano. Eu falei, ok, mas quem de fato te indicaria para uma vaga? Porque você enviar o currículo, ok, mas quem vai te indicar, ele é um outro percurso. Então, essa estratégia está dentro da estratégia rede de relacionamentos. Você entender ali as pessoas que fazem parte, que podem te encurtar caminhos. Gente, porque pessoas brancas fazem isso todos os dias? Por que as melhores vagas não chegam pra gente? Mas a gente também não foi acostumado com isso. Não fomos. Não fomos criados para isso. Não fomos criados. Então, a gente estava aqui antes conversando. Eu falo que hoje eu tenho alguns acessos, né? Como eu sempre trabalhei na área de vendas, gente, eu sou essa pessoa. Festeira, pode me chamar a tomar café, almoçar, jantar. Isso meio que já está no meu DNA. E quando a gente pensa nesses processos de se fazer networking, que de fato não fomos ensinados ou ensinadas a tal, a gente também pode aprender. Então, o que eu, Danúbia, faço hoje? Eu falo que eu não me permito mais andar sozinha. Então, se de repente alguém me chama para ser embaixadora de alguma coisa, quanto das minhas eu posso levar comigo? E aí trazer para essas outras mulheres que às vezes nem se imaginam, né? Não só mulheres, mas pessoas diversas, a estarem nesses espaços, que sim, a gente precisa ocupar esses espaços. Porque por direito eles também são nossos. E não eu super entendo, mas tem alguns eventos que às vezes são mais acessíveis, mas eu já cheguei a falar pro dono do evento que perto de grandes eventos, 150, 200 reais, pode não parecer nada, mas geralmente uma mulher negra é uma mãe solo, ou é ela quem sustenta a casa, esse dinheiro faz diferença. Faz muita diferença. Muita diferença. Então, às vezes, a gente não acessa também por questões de dinheiro, de fato. Então, eu falo que eu trago essa galera e eu sou essa pessoa que eu sou ponte, né? Pô, conversa ali com Gabi, conversa com o Rô. Eu não tenho apego com pessoas. Esse programa aqui, Roselane, esse programa é pra isso. Quer me ver feliz da vida e a gente começa a conversar. É isso. Aí quando chega no final, uma ouvindo a história da outra, eles nunca se viram, nunca ouviram falar uma da outra. E aí no final, mas o meu projeto linka com o seu, porque eu tenho uma reunião, vamos juntas, vamos fazer. Gente, olha, pra mim é isso. É ótimo. Tá pago. Tá pago. Tá pago. Além da informação, né, que a gente tá disseminando aí, mas é isso, é essa conexão, essa parceria e ir juntas. E isso traduz networking. É isso. Agora, Roselane, trago para você a pergunta. 2026, de forma ampla, para as mulheres pretas, né? O que está se desenhando? O que a gente pode esperar aí para esse novo ano? Bom, 2026, ou como a virada de qualquer ano, a gente pensa novas metas, novas possibilidades, novos projetos, mas uma pergunta que incomoda, assim, que as pessoas não querem muito fazer, é novo para quem? E para as mulheres negras? Para os homens negros? É novo? O que eu vejo é que é uma maquiagem assim, muito bonita, de que está acontecendo um progresso, as coisas estão mudando, mas é só para encobrir a raiz do problema. Continua tudo o mesmo, ou seja, um sistema racista, um sistema patriarcal, um sistema excludente de mulheres negras, e tudo vai prosseguindo assim.
E hoje em dia, né, as mulheres negras, elas ocupam posições que há 50 anos, 20, 10 anos atrás não ocupavam. Tem mulheres no marketing, tem mulheres em indústrias, tem mulheres na área de cinema, que antes não tinham. Mas eu acho que ainda é muito pouco. O número ainda é muito desproporcional em relação às pessoas brancas. E quando uma mulher negra consegue atingir uma determinada posição, geralmente ela atinge, você pode falar, mas desde que você não incomode. Você pode subir desde que você não mude a estrutura daquele local. E subir sozinha. Isso, sozinha. Ou seja, é uma maquiagem, né? Tá ali, mas ela fica, como vou dizer, num limite, né? Você pode ir até aqui. E você pode entrar desde que você não questione demais. Então, com a gente, é isso, né? E a mulher, ela traz, a mulher negra, uma sobrecarga histórica de exclusão, de uma série de coisas que nos são negadas. Danúbia. Gente, olha só, a gente tá com 15 minutos aqui de fala e eu já tô... Meu Deus, tanta coisa, né? 2026, são muitas potencialidades que a gente tem, então... Na verdade, assim, quando eu tava pensando no programa de hoje, eu ia pegar esse viés, assim, da questão estrutural que não muda, das dificuldades que são as mesmas. E aí eu falei, não vou fazer assim, começar o primeiro programa, né? Assim, vou tentar trazer uma coisa mais positiva, mas não dá. Não dá. Não tem como nem maquiar isso também, não queremos, e não tem como. Porque a realidade tá ali, ó, batendo na nossa porta, tá tirando a gente do mercado de trabalho, das posições de liderança, tá dando uma escolaridade, às vezes, ineficiente, suficiente para os nossos filhos, enquanto que para as pessoas brancas, né, os filhos de pessoas brancas estão em escolas elitizadas, em escolas que têm uma qualidade educacional muito superior. Então, é isso. Então, vamos com a realidade mesmo, nua e crua, para a gente aproveitar que é início de ano e acordar para a vida, quem não acordou ainda, para a gente fazer o nosso movimento aí de 2026 para fazer acontecer, para as coisas continuarem acontecendo. A gente sabe que não vai ser uma mudança drástica, infelizmente, bem que poderia, mas o processo de mudança, ele tá acontecendo. Tá acontecendo ou não tá, Danúbia? Ele acontece, né? Ele acontece, no meu ponto de vista e na minha experiência, quando sentamos aqui 3 mulheres negras para falar sobre. Já é um movimento. É um movimento para dizer que estamos incomodadas, que a gente não vai aceitar aquilo que é dado, né? Eles falam assim, mas isso aqui pra você tá bom. Não. Ninguém perguntou se pra mim tava bom. Né? Ele acontece a partir de movimentos. Então, o movimento que a Gabi faz aqui no podcast, o movimento que eu faço no meu território, o movimento que Rô faz no território dela, e assim como tantas outras mulheres negras fazem em seus territórios. Porque isso vem justamente desse incômodo. Do incômodo de... Eu estudo muito sobre empregabilidade justamente por conta das mentorias. E para mim é muita felicidade quando eu vejo especialmente uma mulher negra dizendo que estava com medo, mas que ela foi lá e negociou o seu salário. Porque eu encorajo, eu falo assim, não gata, mas tu tem isso, isso e isso, por que você acha que isso aqui tá bom? Você pesquisou quanto é que tá a média do mercado? Você pesquisou quanto que um homem branco ganha na mesma posição que a sua? E aí eu gosto de trazer casos, né? Tem uma específico que é a paixão da minha vida. Viram todas minhas filhinhas, né? E ela já estava há mais de 1 ano desempregada e surgiu uma oportunidade que ainda não era especialmente o que ela gostaria. Adoro falar, gente, tem tanta mulher preta potente, ela é cientista de alimentos. E ela falou assim, Dan, mas a partir daqui eu vou conseguir testar para também saber se aonde eu quero chegar é o que eu quero. Eu falei, tu não testou por quê? Não testou antes, né? Não, nessa oportunidade. Ela, porque eu ia precisar mudar, porque a gente tem mais essa questão, né? Ela é de São Paulo, eu moro num lugar muito distante, eu sei 3 horas de transporte. Gata, e tu não negociou? Aí ela ficou olhando assim pra mim. Vamos lá que a tia vai te ajudar. Você vai pegar seu telefone, porque ela já tinha feito a entrevista com o gestor da vaga. Vamos desenhar mais ou menos um roteiro e perguntar, existe a possibilidade, né? Já que a pessoa gostou tanto de você. Resumindo, gente, ela já conseguiu lá a promoção e tá feliz da vida e tá chegando aonde ela gostaria. Então, a estratégia, às vezes, a gente pensar também que vamos, talvez, precisar recuar um passo
mas para alcançar outros passos, avançar outros passos. E a gente precisa entender que a gente só avança no coletivo. Eu digo por experiência porque estar sozinha sempre é muito solitário e é muito dolorido. Isso mesmo. Porque nem sempre uma pessoa branca ela vai entender sobre os atravessamentos de uma mulher negra, especialmente quando a gente está falando do corporativo. Aqueles olhares. Eu estava até comentando ontem com um rapaz que eu estou mentorando. Eu sempre falei alto, sempre fui de gesticular, né, gente? Eu sou de vendas, eu sou mulher da rua. E uma vez me foi colocado que isso em algum momento incomodava. Mas é o meu jeito. E aí o que a gente faz? A gente vai tentando colocar naquela caixinha. Mas uma hora essa caixa ela explode. Tratei isso na terapia. E uma vez num processo de formação para liderança, eu perguntei isso para a psicóloga que estava dando a formação. E assim, o exercício ele foi incrível porque trazia isso. Ela falou assim, o que você acha que atrapalha na sua entrega? Então eu trouxe. Eu nem tinha esse letramento racial que eu tenho hoje. A questão do falar alto, de uma pessoa que sempre foi fácil de construir relacionamentos. E no final do dia, no final do exercício, ela falou, Danúbia, isso daqui não interfere em nada. Talvez o que você possa fazer é criar estratégias. Então, como eu lidava com pessoas que tinham muito dinheiro, um deles, qual foi a estratégia que eu criei? Às vezes ele não gostava de falar lá para os funcionários o quanto ia ganhar de dinheiro. Eu passei a fazer a última visita do dia com eles. Porque todo mundo ia embora e eu podia falar do meu jeito e a gente fechava negócio. Sim. Por isso que a estratégia ela vai ser sempre necessária, né? Não vai ter jeito. Em alguns momentos a gente vai sim precisar se adequar aos espaços para estar ali, ok. Mas sem perder a nossa essência. É isso que é importante. Então esse avanço automaticamente ele acontece. É óbvio que não da forma que gostaríamos. Mas para mim é sempre potente ver uma mulher negra negociando aqui, uma mulher negra entendendo que, poxa, eu brinco, você quer continuar ali? Vamos lá, mas a gente vai fortalecer isso aqui, porque não é fácil romper as estruturas e, de fato, fazer mudanças estruturais, porque, de fato, as pessoas não querem perder os seus lugares de privilégio. Uhum. Mas a gente, a todo momento, está provando que a gente é capaz. Aí eu vou pegar a fala de uma mana preta incrível lá de Campinas, num podcast que nós gravamos. Ela falou, gente, sabe qual que é o problema? É que a gente preta entrega. Porque a gente não tem nem o direito de errar. Isso mesmo. Então, a gente vai fazer sempre tudo beirando a perfeição. Então, não adianta dizer que não somos competentes. E quando a gente não chega na perfeição, a gente, como assim eu não consegui? Exatamente. Muito melhor, muito superior do que às vezes pessoas que são em cargos acima. E as pessoas, elas têm noção disso. Mas, para quem ainda não tem o entendimento, que eu falo muito que é sobre o hackear o sistema, é sobre isso. E como você bem trouxe, Gabi, a rede de relacionamento é o que ajuda a gente a hackear o sistema, para a gente continuar movimentando. Mas o movimento, ele já tá aqui, ó, começando 2026 com esse quadro maravilhoso. Bora. A Roselane tá aqui, ó, só positivamente. Só positivamente. Uma frase que você disse que ela fez assim, que ela achou que não tava muito bem colocada ou discordou. Roselane, concorda? Qual a sua colocação? Como você complementa? Bom, eu concordo porque geralmente quem ocupa as posições de poder não vivem o que uma mulher negra vive. Exato. E não compreende, porque a gente traz aí uma exclusão histórica de falta de atendimento médico de qualidade, a falta de adequação dos salários, ou seja, a gente ganha menos. É uma série de coisas. E além também da sobrecarga, né, de dupla jornada em cima dessa mulher. São muitas coisas que vêm, ou seja, a gente traz uma carga não só individual, mas uma carga histórica também. E a gente precisa lutar dia a dia para romper os ciclos, para romper os problemas, e que as pessoas muitas vezes não entendem. Então não é só, é só querer. É só você se organizar, é só você se esforçar. Força de vontade. Força de vontade. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Isso, todo mundo mesmo. adora essa frase. Quando a pessoa fala, e a frase, todos têm as mesmas oportunidades. Não. Isso me consome. Oi? Como assim, moça? Você nasceu ali na comunidade? Você que levanta às 5 horas da manhã. Aliás, levanta às 4 pra pegar o ônibus lotado, às 5 horas da manhã já não. Então, desculpa. E a gente começa a trabalhar muito cedo. É diferente de pessoas brancas que têm um tempo ali de descanso, um tempo para planejar o seu futuro. Eu quero tal profissão. Não, a gente é jogado.
você tem que pegar essa oportunidade aqui, porque você precisa pagar as suas contas, você precisa colocar comida dentro de casa. Então, é um peso muito grande que é colocado e é cobrado, assim, de uma forma, acho que até romantizada, que a mulher tem que ser resiliente, a mulher tem que ser forte. Não é assim. Eu concordo com o que ela falou também. A gente não precisa carregar tudo nas nossas costas. A gente precisa cuidar do nosso bem-estar. A gente tem que ter empatia com a gente mesmo, não é só com as outras pessoas. E nos cuidar muito mais, porque tem uma sobrecarga de um racismo estrutural em cima de nós. Mas a gente não aprende a se cuidar, né? Não. A gente aprende a cuidar do outro, a cuidar da casa, a cuidar da família, dos filhos. O que é bom, porque enquanto a gente está em coletivo e em aquilombamento, é ali que a gente cresce. Mas a gente precisa se cuidar, precisa olhar pra dentro, olhar pra cima. A gente, como é que faz? Não aprende. Isso. E aí? Traz pra mim, Rosilane, qual a receita? A receita é a gente se permitir descansar e recuar quando a gente achar necessário. Ou seja, não, aqui não dá, esse aqui eu não preciso empregar a minha força nisso aqui, nem toda mesa merece a nossa presença. Então a gente precisa identificar isso, olha, não posso me desgastar com isso aqui. Se esse local não me respeita, não me valoriza, eu tenho que sair para não adoecer, mas o que acontece é o contrário. As mulheres vão adoecendo porque ficam ali insistindo em permanecer naquele local e vira uma bola de neve. Então eu passei a entender isso. Falei, não, esse lugar aqui eu não posso permanecer. Eu mereço algo melhor, eu preciso me cuidar. Tanto no magistério, é uma profissão ótima como qualquer outra, mas também nos consome, porque eu trabalhava na escola e trabalhava em casa também. E às vezes eu trabalhava em 4 escolas ao mesmo tempo. Então era uma que é loucura. comum, né, pra quem tá nessa muito profissão. comum e era um desgaste muito grande e trabalhava na escola e trabalhava em casa. No hotel é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tinha dia que eu dormia lá no hotel, 7 horas da manhã. Eu já estava para receber 100 pessoas na porta. Então era muito desgastante. Chegava no trabalho com uma fila te esperando? Uma fila esperando. De 100 pessoas? De 100 pessoas, porque era lotado. Era um hostel grande. Ele tá até no Guinness, porque ele é o maior hostel do Brasil. Então ele tinha muitos quartos. Então recebia grupos grandes, grupos de esportistas, diversos grupos. Então às vezes eu 7 horas da manhã estava lá para poder recepcionar como gerente e também auxiliar os recepcionistas. Então era bem desgastante, muito cansativo. E além do meu trabalho, eu também faço trabalho voluntário. Eu sou capelã no hospital, final de semana. Então, eu não abro mão disso, de estar cuidando de mim, mas poder também ajudar, né? As pessoas também. Então, eu estou lá visitando os doentes, eu estou lá ajudando, separando doações, porque muitos precisam. Então, eu não abro mão disso, de poder cuidar de mim. Eu também me cuido, vou ao médico, gosto de um passeio, viajo quando dá, aos finais de semana. Mas também gosto de fazer outras atividades. E a gente, como mulher negra, não tem assim muita escolha, né? Não. Geralmente não é só trabalhar, e o cuidado pessoal, ele fica para trás. Então, mas foi isso que a Dan trouxe logo no início, né? E aí eu continuo com você dentro dessa linha, porque assim, nós somos condicionados a trabalhar, produzir, entregar, cuidar do outro. E quando a gente não tá ali trabalhando, né, você sente culpado. Como assim eu não tô fazendo nada? Como a pia tá cheia de louça para lavar? Como assim tem um monte de relatórios de trabalho para fazer e eu não tô fazendo? Tô aqui sentada vendo série. Como assim? A gente é condicionado a só entregar. Como virar essa chavezinha, Rosilane? Ainda mais você que atua aí com pessoas do mundo corporativo, né, autogestores, alta liderança. Como fazer isso? E não só para essas pessoas, para dona de casa, para quem tá ali porque trabalha de casa, desgasta, cansa, para quem tá ali em todas as áreas, para essas mulheres. Como fazer essa virada? Como valorizar a si e entender que você precisa daquela pausa? Olha, eu acho que primeiro é se conscientizar desse problema. E para mim também, tá? Isso aí é uma informação importante. É importante para mim também, só para... Se conscientizar desse problema, se organizar, tentar se organizar e separar um tempo. Olha, esse tempo aqui é para mim. Esse tempo eu vou... Não é errado. Não é errado, a pessoa se sente culpada, né? Não, é um tempo para mim, não. A gente precisa desse tempo. Eu vou me cuidar, seja com um serviço de estética, seja assistindo uma série ou descansando. Uma coisa que me ajudou muito é o mindfulness. Muito. Que seria? Explica pra gente. O mindfulness é uma terapia
né? Você faz exercícios de relaxamento, onde você passa a identificar ali aquilo que está te desgastando. Você tira ali 5 minutinhos para fazer um exercício e aí você nota a diferença. Porque aquele momento ali é o momento do exercício. Não é para pensar em ajudar ninguém, não é para pagar a conta, não é para nada. Então isso tem me ajudado muito. E eu paro ali, é aquele meu momento de descanso. Mas quanto você faz? Qual é o tempo que você tira para isso? Algumas vezes ao longo do dia. Ao longo do dia? Algumas vezes. Não é algo que você faz uma vez na semana, não. Ao longo do dia, ou pela manhã, quando eu acordo, eu tiro ali uns minutinhos para fazer um exercício, ou de repente depois do almoço, antes de dormir, aí eu noto que você relaxa, dorme melhor, consegue se organizar. E aí a pessoa tem que buscar, assim, outras alternativas. Eu não quero mindfulness. Fazer um passeio, olhar a natureza ali, descansar um pouco, o vento batendo na cara. Acho que... Eu te perguntei dessa maneira, porque até compartilhando aqui uma questão pessoal, porque eu faço pela manhã todos os dias, eu faço meditação, eu acompanho, eu tenho um aplicativo, baixei um aplicativo, mas tem no YouTube, esse eu até pago, porque eu preciso realmente, né? Mas tem no YouTube, tem na internet, enfim, várias que as pessoas podem seguir. E aí eu tentava fazer, porque é todo dia, né? Um pouquinho. E aí eu começava e não conseguia parar, porque aí criança chamava e acontecia, não sei, e eu gostava de fazer de manhã. Criança chamava, acordava, café da manhã, tem não sei o quê. E aí eu falei, gente, eu preciso de algum momento que eu realmente, sabe, parar pra poder olhar pra mim, porque isso é importante. Eu preciso fazer isso. E aí qual foi a estratégia que eu adotei? Não é a melhor, mas é isso. É a que se adequa à minha realidade, ao meu tempo. Isso. Eu acordo cedo, vou passear com o cachorrinho. Aí eu faço a minha oração. Aí eu vou com fone de ouvido. O cachorrinho tá lá passeando, latindo com as pessoas, querendo perturbar a minha meditação, o meu silêncio. Mas aí eu tô ali focada. Aí eu faço a minha oração, ali caminhando enquanto eu tô passeando com ele, porque eu preciso. E depois eu entro pra poder fazer a minha meditação online. Então, no trajeto que eu tô passeando com ele, 20 minutinhos, meia hora, que eu uso para poder fazer isso. Que eu estaria pensando em organizar a minha agenda pro dia, eu ia levar a criança pra escola, como é que ia fazer, a alimentação, porque semana que vem tem não sei o quê. Não faço mais esse tempo, ele é para isso. Para poder evitar que o meu cachorrinho brigue com os cachorrinhos que estão na rua, porque ele é atacado às 6 horas da manhã, e para ao mesmo tempo conseguir relaxar um pouquinho, assim, para poder fazer a meditação. E tem dado certo. Eu tô assim, já tô há 4 meses fazendo, então toda vez que eu saio com ele, é isso. Eu criei aquela rotina, aquele método ali. Então, quando ele vai lá me arranhar de manhã cedo pra gente poder ir passear, quando eu quero ficar mais na cama, ele não deixa, né? Tá lá arranhando pra levar. Mas aquilo dali já é já é o meu start pra levanto, me arrumo rapidinho, pego ele, pego o meu fone, pego o meu celular e vou fazer a oração e a meditação durante esse passeio com ele. Então, tô compartilhando aqui que é uma maneira, uma estratégia para adaptar algo que seja do seu autocuidado dentro da sua realidade. E a gente vê também o quanto a gente estava aceleradas. Muita coisa. Muito. Eu falei, gente, que loucura, porque eu sou aquela pessoa assim, que o meu computador eu abro, ficam 5, 6 telas abertas. Ao mesmo tempo. Muita tela aberta e falando com um e falando com o outro. Aí tem dia que eu falo assim, gente, acho que eu falei com quase que o Brasil inteiro hoje, de manhã. É dessa forma. Então a gente tem que ter aí um momento pra dar uma desligada, puxar da tomada. Gente, eu admiro vocês. Eu já tentei o mindfulness. Meditação pra mim não funciona. Mas aí você encontrou qual solução? Ou tá em busca ainda? Não. Gente, eu gosto de levantar pneu. Meu negócio é o crossfit. Eu vou lá. Também tento fazer de manhã, porque às vezes se deixar o dia a dia, né? O final da tarde vai te levando. E aí eu evito mesmo o final do dia, porque senão eu vou dormir mais de meia-noite. Por conta da adrenalina. Mas é o momento que, de fato, eu consigo não pensar em nada. Né? Aquela 1 hora ali. Também levantar pneu, fazer aquele exercício. Como é que você vai pensar em alguma coisa? Não tem como, né? Mas eu vou buscando também mudar, porque pra mim também faz parte do meu processo criativo, né? Morando há 4 anos em Maricá, um tempo, enfim, nessa loucura ainda no corporativo, tava nesse momento muito acelerado. Eu sempre gostei de dançar e falei assim, cara, eu preciso fazer algo que de fato eu goste, mas também queria fazer algo diferente. E achei o Fit Dance em 2018. Assim, gente, me apaixonei. Eu tinha um professor incrível lá em Campinas. Fiquei lá quase uns 3 anos. Aí depois acabei vindo pra cá. Achei lá em Maricá, mas aí como não tinha muita adesão, acabou. E
descobri e conheci a dança afro. Minha professora incrível, Geisinara, que é do coletivo que eu faço parte hoje lá em Maricá, que também é o meu momento, embora seja uma vez no mês que a gente para numa das lagoas lá em Maricá, que é um projeto olhado especificamente para a mulher negra 40 a mais, e que é o nosso momento de aquilombamento, é o nosso momento de desabafos. E tinha me proposto, né? A gente estava falando das metas, aí eu fui rever minhas metas início dessa semana, que eu tinha escrito que eu queria fazer a dança afro e colocar nessa rotina, porque vivo viajando. E, de alguma forma, quando eu fui revisitar, eu falei, cara, não é que eu fiz isso? Ela também dava aula num outro espaço. Eu falei, não, eu vou me permitir fazer isso, vou apertar a agenda aqui 2 dias da semana, e que deu certo, né? Que de fato é o momento. Também saiu de lá na adrenalina, né, gente? Porque ouvindo música afro e tal, e o tambor ali. Mas chegava em casa, tomava o banho, jantava, dormia, que era uma beleza, né? Então, é um pouco sobre isso. E quando vocês trazem esses olhares, eu trago muito isso para as meninas também, é fazer todas as coisas dentro da realidade de cada uma, né? Porque a Gabi tem uma realidade, a Rô tem outra, eu tenho outra. E eu também fui aprendendo sobre a ter esse olhar mais empático, porque assim, diferente do que Rô trouxe, né? Eu sempre gosto de trazer esse lugar. Eu não sou uma mulher preta, periférica ou suburbana. Embora eu tenha tido alguns atravessamentos, mas alguns acessos para mim foram mais fáceis. Pensar em estratégia, talvez nem tanto, porque também não vim de uma família racializada, ou que tinha esse olhar, a gente vai aprendendo ao longo da jornada, mas eu sempre fui muito inquieta com o nosso povo, né? Eu falo que essa ancestralidade ali já me puxou desde muito nova. E quando eu comecei fazendo alguns trabalhos voluntários, entendendo outras realidades, em especial de mulheres negras, e algumas falas sempre me tocam muito, né? Uma das meninas que eu mentorei, como a gente estava falando das mesmas 24 horas, das mesmas oportunidades que não são iguais, e essa menina em especial, ela tinha muita dificuldade com a escrita, então a gente fez um trabalho de reestruturação do LinkedIn, mas eu também gosto de encorajar as pessoas a escreverem, e especialmente a escreverem as suas histórias. Porque não existe outra pessoa para contar a nossa história do que nós mesmas, né? E quando ela trouxe esse olhar de que ela estava insatisfeita com o espaço que ela estava e tudo mais, e eu perguntei para ela, né, eu falei assim, Cata, em algum momento você parou para conseguir pensar em você? Aí ela dá aquela pausa, né? Eu falei, caraca, ela veio uma pedrada, né? Ela falou, Danúbia, isso nunca me foi permitido. Eu só fui vivendo. Aí eu assim, o que eu respondo para essa mulher? Porque é a realidade da maioria das nossas. Eu disse a ela o seguinte, eu falei assim, ok, eu sou empática, né, com a tua jornada, mas agora se você pensa de fato em fazer uma mudança, então vai ser o momento de você começar a conseguir pensar em você. Que seja algo que você consiga pelo menos fazer uma vez na semana. Seja esse momento que estamos fazendo aqui, de você reestruturar seu LinkedIn, sua vida profissional. Então também eu entendi que possivelmente ela era a principal renda financeira da casa, tinha um filho. Eu falei assim, tem algo, por exemplo, que você consiga estudar ou encontrar dicas, que seja levando teu filho na escola ou no teu horário de almoço. E o quanto geralmente a carreira, né, a jornada dessas mulheres, infelizmente, são atravessadas no corporativo, que foi a primeira pergunta que eu fiz para ela. Há quanto tempo você tá aí? Mas há quanto tempo seus amiguinhos fizeram algum movimento? E aí a ficha vai caindo. Porque às vezes a gente é engolida nesses espaços mesmo pelo dia a dia. E eu fiquei super feliz, porque depois ela acabou me indicando uma menina incrível, que eu falo que são essas pontes. Ela fez um curso de oratória, assim, muito maravilhosa. Ela falou, Danúbia, me encontrei aqui, porque às vezes a gente tem esse medo, porque somos, na maioria das vezes, silenciadas nesses espaços. Eu falo que a comunicação é a nossa tecnologia ancestral, mas se estamos aqui, nós sobrevivemos por conta da comunicação. E de vez em quando ela me manda umas mensagens, né? Minha jornada com ela já terminou, mas as poucas mudanças que ela conseguiu incluir, especialmente do autocuidado ali dentro da sua jornada, ela conseguir se enxergar de fato enquanto um corpo na sociedade, um corpo que merece, né, descansar.
Então, eu também às vezes tomo cuidado, tá, gente? Sou igual vocês aqui. Às vezes tô lá, Danúbia desacelera, eu tenho a vantagem de morar pertinho do mar. E outro dia fiz uma coisa incrível, eu saí do treino. Gente, tava um dia, aquele céu azul lindo. E lá em Maricá o mar é muito brabo, né? Eu olhei assim, tava a bandeira amarela, falando, acho que hoje vai dar praia. É o meu momento. Saí do treino, ó, eu olhei pro mar e falei assim, caraca, vamos agradecer, dar aquele mergulho e começar o dia. Então, acho que esse hoje é o autocuidado que eu consigo. Óbvio que eu não consigo todos os dias por conta da rotina. Mas é esse momento que a gente precisa, para continuar produzindo, para continuar vivendo, né? Porque a gente não quer mais só sobreviver, a gente quer viver. Eu acho que essa é a ideia. E que o autocuidado, ele tem que, em algum momento, se encaixar ali na nossa jornada, que faz toda a diferença. Porque senão a gente morre muito cedo. Não estou com tempo para morrer, tem muita coisa pra fazer. Não tá dando. Agora, eu queria que vocês vou mudar aqui um pouquinho o foco. A gente tá falando de autocuidado, que é principalmente a sua área, né? Isso. Mas estratégia propriamente dita para 2026, para quem quer ir repensar a carreira, fazer uma transição, para quem quer entrar no mercado de trabalho. Eu sei que são coisas distintas, uma coisa é entrar, outra coisa é você fazer a transição. Mas como pensar a carreira para 2026, como ter estratégia para a gente conseguir crescer dentro da sua área, ou então até mesmo dar aquele passo atrás para recomeçar. Começo com você. Bom, principalmente não colocar assim, a sua energia aonde você não vai ser bem recebida, onde você não vai ser valorizada. Eu acho que é uma das estratégias para 2026. E também a construção de poder coletivo. A gente se estruturar individualmente é muito importante, é necessário, mas ter uma rede, apoiar, né, a outra, uma mulher negra apoiando a outra e fazer os recursos circularem, né, entre as mulheres negras. Eu acho que isso é super importante para que ela possa crescer. Ela se estrutura individualmente, estudando, fazendo um curso, se capacitando, mas também uma ajudando a outra. Eu acho que é importante. E também a mulher também não carregar tudo nas costas em 2026, né? Mudar, saber que ela precisa de ajuda, ela merece ajuda, porque eu acho que pra gente é difícil pedir ajuda, às vezes a gente está sobrecarregado. Eu acho que é um problema muito grande das mulheres, que elas querem fazer tudo. Eu vou cuidar da casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou trabalhar, mas ela precisa também de ajuda, de parceria e reconhecer para que ela possa também continuar nessa jornada de crescimento. Agora, Rosilane, a gente está num mundo em que a internet, né, o mundo virtual, você que aí atua na assistência virtual, o mundo virtual, a internet, ela obriga a gente a fazer 20 milhões de coisas ao mesmo tempo, porque você está aqui, estou conversando com vocês, mas estou aqui mandando mensagem para o Sherlon ali para poder me dar um retorno aqui. A gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e trabalhando, e pensando no lazer, e aí chega o WhatsApp para poder falar de outra coisa, um outro tema, enfim. A questão esse mundo digital, ele nos proporciona muita informação e isso gera muita ação também. Como que a gente consegue se estruturar dentro disso? Como a sua atuação, por exemplo, na área de aqui que você trabalha com a capacitação em assistência virtual, como que a gente consegue organizar esse mundo virtual também para a gente conseguir dar conta? Eu acho que delegando tarefas. Eu acho que não é fazer tudo sozinha. Você ter ali um discernimento de que até aqui eu posso fazer no mundo digital, colocar as postagens ali uma vez na semana, 2 vezes. Agora postar todo dia, não estou conseguindo, preciso delegar essa tarefa. Porque senão se torna algo muito desgastante, porque tudo vai mudando, tem que fazer dessa forma, aí daqui a um mês é outra que vai atrair clientes. Então, acho que delegando as tarefas, dividindo quando é possível, né? Eu acho que seria aí o caminho, porque também é o que eu faço. As pessoas delegam tarefas para mim, que elas estão sobrecarregadas, são tarefas que tomam muito tempo para que elas possam focar ali no trabalho, para que elas possam descansar ou
buscar novas parcerias também. Eu acho que isso é super importante também para 2026. Quem acha que vai fazer tudo sozinho, não, eu não posso porque a pessoa não vai fazer do jeito que eu espero, do jeito que eu quero. Não, tem formas de se fazer isso. A maioria dos clientes, né, alguns, com exceção, já tiveram uma assistente, uma secretária, mas alguns chegam sem saber o que é assistência virtual, nunca tinham ouvido falar. Aí eu explico, a gente precisa fazer reuniões ali para pontuar. Mas aí a pessoa às vezes fica numa dúvida, fica olhando, será que ela vai fazer do jeito que eu faço? Vai chegar no prazo? Então acho que é importante a pessoa ter assim bem nítido o que ela precisa passar para que essa outra pessoa faça da forma que ela tem feito, fazer reuniões periódicas, alinhar, ver o que está bom, o que está ruim e ali acompanhando aos pouquinhos até que a pessoa possa fazer tudo sozinha, dar seguimento e de vez em quando ela está ali acompanhando. Acho que é importante delegar as tarefas. Delegar, Danúbio? Delegar vai ser sempre importante, né? Eu lembro num período que eu era interina, né, numa liderança, e às vezes é muito difícil, inclusive até a outra pessoa de fato acreditar, mas será que ela vai fazer mesmo, né? E foi muito engraçado que, enfim, fui jogada ali numa situação e que eu acabei pegando pra mim, mas falei, cara, vou dar conta. Que era eu e mais 5, né? Eu tinha que organizar ali mais 5 pessoas. Mas a gente fazia muito trabalho operacional. A companhia que eu trabalhava, a gente não tinha ainda essa tecnologia que tem hoje, mas muitas coisas ainda se emitiam manualmente, mas eu tinha que cuidar dessa casinha de 5 pessoas. Todo mundo já me fez essa pergunta, gente, eu não sei, minha cabeça criou um modus operandi, eu pedi uma semana pra galera para organizar as informações e, inclusive, até pra gente delegar, que é uma coisa importante para todo mundo como estratégia, é como que a gente gere esse nosso tempo, essas nossas 24 horas. E ali eu tive que entender sobre isso. Então eu fiz um combinado com elas. Passou uma semana, sentei, conversei com todo mundo, falei, olha só, isso daqui eu vou olhar esse dia, tem aqui uma pasta compartilhada, que todo mundo pode ver tudo. Se porventura passar alguma coisa, porque era muita coisa, me sinaliza, manda o WhatsApp, lá. E eu tinha um combinado com elas. Eu tinha que ir todo dia presencialmente. Eu não converso com ninguém das 8 às 10 da manhã, ok? Eu só estou aqui. Mas por quê? Porque aqui tinha, de fato, muita coisa operacional. É quando eu vou olhar lá só a condição comercial, é quando eu vou olhar a emissão de uma apólice, que é esse momento. Porque se todo mundo me interromper, isso daqui não vai fluir. Quando elas entenderam que funcionou, gente, foi lindo. Óbvio, ninguém também me ensinou sobre isso. Então, são algumas das técnicas, inclusive, que eu trago na mentoria e que eu carrego para mim. A Rô brincou que tem 6 telas abertas, eu nem sei quantos meu computador tem. Mas eu acordei de manhã, olho se eu fiz tudo do dia anterior, se eu já não tiquei. Se eu não fiz porque não era importante, né? Mas estava ali, isso daqui hoje eu tenho que fazer. Também não tento deixar explodir as coisas. Anoto tudo que eu tenho que fazer e vou tentando seguir ali. Fazendo uma pausa, né? Não vou fazer o mindfulness no meio do caminho, que eu vou fazer, vou lavar uma louça. Aí, eu tenho o livro que eu tô lendo, eu paro lá, leio 2 páginas do livro, que é esse momento, eu também não ficar muito tempo sentada. Então é isso. E o delegar, em algum momento, ele sempre vai ser necessário. A gente estava contando para as meninas, tem um podcast. Eu dou conta de fazer tudo? Não, gente, porque eu não tenho todas essas habilidades para produzir um podcast. Eu gosto disso daqui, a minha habilidade é essa. Comecei com uma parceria que depois não avançou. Eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Eu não quero parar o projeto. Arranjei 2 meninas incríveis que eu falo que são elas que fazem a mágica acontecer. Tem coisas só que eu não abro mão, então eu sou chata com legenda, então eu vou lá, e é um exercício que eu faço, eu vou lá, ouço de novo, corrijo legenda, mas não que eu abri mão, eu também dei a autonomia para que as pessoas pudessem fazer do seu jeito. Óbvio que tem algumas coisas que a gente gosta dos acertos, mas até a pessoa entender também o que eu gosto de entrega. Então a gente faz as reuniões periódicas, isso daqui acho que dá para melhorar isso, dá para fazer isso, mas eu dou autonomia para as meninas. Falei assim, gente, um projeto já não é mais só meu, é nosso.
né? Eu acredito que o delegar é isso. Então, tem uma das meninas que faz uma parte, a outra faz a outra. Gente, tem o YouTube, tem TikTok. Eu vou falar pra vocês que eu nunca nem entrei ali, que é o projeto, tipo assim, eu vou olhar, ver como é que tá, entender as diretrizes. Porque, como o Rô trouxe, a gente não vai dar conta de tudo. Não vamos. Não vamos. E é importante a gente entender sobre isso, porque senão a gente também adoece, né? Isso é que é o mais importante. O delegar, ele, em vários momentos da nossa vida, ele vai ser necessário. Meninas, estamos chegando ao fim do nosso papo. 1 horinha já. Foi incrível, foi muito bacana. E aí eu quero pedir para vocês trazerem as considerações finais, de repente algum tema que a gente não abordou aqui, uma coisa extremamente importante que a gente não pode passar sem. E eu quero que, Roselane, por favor, precisamos abordar alguma coisa ainda, alguma temática, algum ponto. Uma temática? Ou só agradecer por essa troca que a gente teve aqui. Eu acho que poderia abordar a questão da nossa herança histórica, falar sobre isso. Acho que é importante. Por que seria importante? Seria importante porque o que eu noto, assim, que geralmente os livros, né, que a gente tem de história nas escolas, fala sobre o lado ruim, né, da escravidão, que realmente foi ruim, eu concordo, mas falar sobre pessoas negras que têm mudado aí a história. Eu acho que seria importante trazer esse tema, cada um falar da sua história de família, porque o que a gente vê? A minha avó, minha bisavó, sei lá, era engenheira, ou era engenheiro, tinha uma fazenda, os brancos têm uma história, e a gente também tem uma história. Eu acho que isso é muito pouco falado. Eu acho que as pessoas precisam ouvir, valorizar as suas histórias de família, por mais simples que seja. Minha avó era doceira, mas isso foi importante ali para aquela comunidade. Pessoas foram ali beneficiadas por aquela mulher que estava ali fazendo os seus doces. Contar histórias, que isso é importante. Muito importante. É muito importante. Te agradeço muito pela participação. Obrigada por ter vindo, tá? Suas considerações finais, Danúbia? Eu vou na linha da Rô, mas eu vou trazer talvez uma perspectiva diferente. Eu acredito que, independente das histórias, né, sejam elas boas ou ruins, eu volto nesse processo, principalmente quando eu falo para as pessoas, nós precisamos aprender também a contar a nossa história, porque isso também não nos foi ensinado, né? Por que eu trago isso? Uma das meninas, enfim, que eu mentorei, ela falou assim: Dan, mas eu não tenho uma história bonita para contar. Eu falei assim: mas da onde você tirou isso? Quem define se a sua história é bonita ou não é você. Com quem que você está comparando a sua história? Porque no final do dia, para tudo que nós falamos aqui, da estratégia, do delegar, onde queremos chegar em 2026, ele automaticamente vai perpassar pela nossa história. Sim. Então, talvez seja a gente aprender a recontar a nossa história. Eu finalizo, eu gosto muito de trazer esse olhar, que eu, depois de muitos anos, eu fui entender de onde vinha a minha veia empreendedora. Meus pais já são falecidos, né? Meu pai faleceu muito jovem, minha mãe faleceu tem 2 anos. E tô ainda naquele processo, né? Documento e tudo mais. E outro dia eu tava revirando algumas coisas em casa. Gente, meu pai se formou em contabilidade pelo correio. Correio? O EAD, pela caixa postal. Eu lembrei, você falou, eu lembrei, tinha um curso. Isso, o EAD já existia, só não era pela internet, porque não tínhamos internet. Meu pai era um homem negro extremamente inteligente. E aí, quando a gente vai entendendo sobre a nossa história, sobre as nossas tecnologias ancestrais que também não são contadas, e eu gosto muito de pegar uma fala que eu ouvi da professora Helena Teodoro, que me marcou muito, né, sobre a nossa memória ancestral. Todos nós temos essa memória. Todos nós temos. Então, é sobre isso. Vamos aprender a recontar a nossa história. E é sobre isso que a gente vai trazer numa próxima conversa. Tá? Agradeço muito, Danúbia. Muito, muito, muito obrigada mesmo por vocês terem vindo, por estarem aqui. Tá bom? Nós agradecemos. Muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui. Foi ótimo, gente. Foi e assim, ótimo. meus queridos, minhas queridas, encerramos mais um Empoderação. Conto com você no próximo episódio. Tchauzinho.